Bernarda era o nome da filha de Francisco Soubirous e Luísa Castero, nascida em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, uma região montanhosa da França, os famosos Pirineus. Mas era chamada pela forma carinhosa do nome no diminutivo, Bernadette. A família de camponeses era numerosa, religiosa e muito pobre. Desde a infância, a pequena tinha problemas de saúde em consequência da asma. Era analfabeta, mas tinha aprendido a rezar o terço, o que fazia diariamente enquanto cuidava dos afazeres da casa. Para piorar a situação, a região começou a enfrentar uma grave crise financeira. Por isso, mudaram-se para Lourdes, em condição de miséria. Em Lourdes, vão morar na antiga cadeia que estava abandonada. Este era um lugar sujo e infecto. Assim, Bernadette, que sempre tivera pouca saúde, piorou seu estado sofrendo com cólera e asma. Ela não podia frequentar a escola ficando analfabeta até os 14 anos. Numa tarde úmida e fria, Bernadette foi, junto com a irmãzinha e algumas companheiras, procurar gravetos. Tinham de atravessar um riacho, mas ela se atrasou porque ficou com receio de molhar os pés. Quando ouviu um barulho nos arbustos, ergueu os olhos e viu uma luz, dentro da gruta natural na encosta da montanha. Olhando melhor, viu Nossa Senhora vestida de branco, faixa azul na cintura, terço entre as mãos, que a chamou para rezar. Era o dia 11 de fevereiro de 1858. E esta foi uma das aparições de Nossa Senhora. Santa Bernadette sofria de uma doença que a deixou totalmente paralisada em seus últimos anos de vida. Ela faleceu no dia 16 de abril do ano de 1879, estando totalmente imobilizada na cama. Com a divulgação da notícia de sua morte, grande multidão foi ao convento prestar suas homenagens e orações a Santa Bernadette. Seu sepultamento teve que ser adiado, para que todos pudessem dar o último adeus a Bernadette. 30 anos após sua morte, seu corpo foi exumado por causa do processo de canonização que se iniciara em seu favor. E, para o espanto de todos, seu corpo estava intacto, incorrupto, do mesmo modo como ela tinha sido enterrada, apesar de seu hábito apresentar umidade e o rosário em suas mãos ter oxidado. Primeira exumação em 22 de setembro de 1909, 30 anos após o velório, seu cadáver foi exumado pela primeira vez e o corpo encontrado intacto. O caixão foi aberto na presença do bispo e do prefeito de Nevers, seus principais representantes e diversos religiosos. Observações dos exumadores Dr. David E. Jordan. Não notamos nenhum odor. O corpo estava vestido com o hábito da ordem a que pertencia Bernadette. O hábito estava úmido. Apenas a face, mãos e antebraços estavam descobertos. A cabeça estava inclinada para a esquerda. A face estava lânguida e branca. A pele estava apegada aos músculos e estes apegados aos ossos. As cavidades oculares estavam cobertas pelas pálpebras. Nariz dilatado e enrugado. Boca levemente aberta e se podia ver os dentes no lugar. As mãos, cruzadas sobre o peito, estavam perfeitamente preservadas, bem como suas unhas. As mãos seguravam um terço. Podia-se observar as veias no antebraço. Os pés estavam enrugados e as unhas intactas. Quando o hábito foi removido e o véu levantado de sua cabeça, pode-se observar um corpo rígido, pele esticada. Seu cabelo estava com um corte curto e bem preso à cabeça. As orelhas estavam em perfeito estado de conservação. O abdômen estava esticado, assim como o resto do corpo. Ao ser tocado, tinha um som como de papelão. O joelho direito estava mais largo que o esquerdo. As costelas e músculos se observavam sob a pele. O corpo estava tão rígido que podia ser virado para um lado e para o outro. Em testemunho de que temos corretamente escrito esta presente declaração, a qual representa a verdade em sua totalidade. Segunda exumação. Em 1919, 10 anos depois da primeira exumação, realizou-se uma segunda exumação do corpo de Santa Bernadette, conduzida desta vez pelos doutores Taylor e Conte, com a presença do bispo da cidade de Nevers, bem como do delegado de polícia e representantes da prefeitura e da igreja. A situação encontrada foi exatamente a mesma da primeira exumação. Eis alguns excertos do relatório final do Dr. Conte, sobre esta segunda perícia,
Deste exame, concluo que permanece intacto o corpo da venerável Bernadette, esqueleto completo, músculos atrofiados, mas bem preservados, apenas a pele, que estava enrugada, pelos efeitos da umidade do caixão. O corpo não estava em putrefação nem decomposição, o que seria esperado como normal, após 40 anos de seu sepultamento. Terceira exumação. Por fim, a 18 de novembro de 1923, Sua Santidade o Papa Pio XI assinou decreto reconhecendo a heroicidade das virtudes de Bernadette. Após a beatificação da santa, foi efetivada uma terceira exumação em 12 de junho de 1925. O objetivo era a retirada de relíquias de seu corpo. A canonização viria 8 anos mais tarde, em 1933. Sobre esta última exumação, escreveu o Dr. Conte em seu relatório, em termos forenses que por vezes espantam aos leigos, mas que nos permitem medir com exatidão o grau da incorruptibilidade do corpo da vidente de Lourdes. Eu queria abrir o lado esquerdo do tórax para retirar algumas costelas e então remover o coração, o qual eu tinha certeza que estaria intacto. Porém, como o tronco estava levemente apoiado no braço esquerdo, haveria dificuldade em ter acesso ao coração. Como a Madre Superiora expressou o desejo de que o coração de Santa Bernadette não fosse retirado, bem como também este era o desejo do bispo, mudei de ideia de abrir o lado esquerdo do tórax e apenas retirei 2 costelas do lado direito, que estavam mais acessíveis. O que mais me impressionou durante esta exumação foi o perfeito estado de conservação do esqueleto, tecidos fibrosos, musculatura flexível e firme, ligamentos e pele após 46 anos de sua morte. Após tanto tempo, qualquer organismo morto tenderia a desintegra-se, a se decompor e adquirir uma consistência calcária. Contudo, ao cortar, eu percebi uma consistência quase normal e macia. Naquele momento, eu fiz esta observação a todos os presentes de que eu não via aquilo como um fenômeno natural. O corpo milagrosamente preservado de Santa Bernadette encoraja os visitantes a imitarem a vida da santa e levarem a sério as mensagens transmitidas pela vidente da Imaculada Conceição.